Olá, e a gente começa mais um programa Beleza Sustentável. Quem conhece já o nosso programa, quem conhece o conceito Beleza Sustentável, sabe que beleza sustentável, na verdade, é formada por 5 belezas. A beleza espiritual, que é a raiz, a beleza mental, o tronco, a beleza emocional, que são os galhos, a beleza física, que são as folhas e flores, e a beleza financeira, que são os frutos. E hoje, gente, a gente vai falar de beleza financeira, o que todo mundo quer saber e pergunta, né? Como eu trabalhar a minha beleza financeira. E para falar sobre esse assunto hoje, a gente está com Paulo Miranda. Não é mesmo, Paulo? Tudo bem? Tudo bem. E o Paulo, gente, passou por um grande desafio na vida dele. Na verdade, ele teve que pensar em dinheiro muito cedo, né, Paulo? É verdade. Aos 18 anos, ele foi pai. Então, você imagina a responsabilidade e ter todo um trabalho para sustentar essa criança e gerenciar a renda, né, e ter esse resultado. Como que foi isso, Paulo? Como que foi essa história até chegar agora nessa parte financeira? Bom, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de participar do seu programa, Graça. Foi realmente bastante difícil, porque você com 18 anos, você é uma criança que chegou na idade da faculdade, né? E eu estava começando o primeiro ano de engenharia. E isso realmente me deixou bastante, assim, sem chão, né? E nessa hora você tem que pensar, você tem uma criança para cuidar, a sua vida não é mais aquela vida de estudante, é uma vida de pai, né? Uhum. Isso atrapalhou muito os meus estudos, mas em compensação isso me deu uma base de crescimento como pessoa muito grande. Um crescimento espiritual. Espiritual, de atitudes, de visão do mundo e assim e daí para frente, né? É claro que eu passei mais de 10 anos da minha vida endividado, né? Porque não tinha fonte de renda, eu era um estudante. Estudante consegue no máximo estágio, a gente sabe como é que é estágio, como paga bem, né? Uhum. Então, eu tive que conciliar estudar e trabalhar, fazer estágios, né? Fazer bicos para tentar segurar as pontas, né? E fazer a família ir para frente, né? Então, as pessoas pensam, olha, beleza financeira são os frutos, tudo bem, mas na verdade a beleza financeira é resultado de todas as outras belezas, quer dizer, o espiritual, o mental, o emocional e o físico também. Eu costumo dizer nos meus cursos, né, que o mundo que você produz na realidade, né, o mundo real, certo? Ele é um reflexo do seu mundo interior. Então, se você tem boas crenças sobre dinheiro, você tem bons pensamentos sobre dinheiro. Bons pensamentos induzem boas ações induzem bons resultados. Se você tem um modelo de crenças daquelas maravilhosas que estão permeadas em grande parte da sociedade, de que dinheiro é o mal da humanidade, de que se você enriquecer você vai para o inferno, de que se você é rico você andou aprontando alguma e você é ladrão, quando você começa a incorporar esse tipo de crença, né, para você, você nunca vai ter bons pensamentos com relação à prosperidade material. Portanto, você não vai se inteirar desse assunto. Portanto, na hora que tiver que tomar decisões com o uso do dinheiro, ou seja, todos os dias, né, você vai decidir com o que você conhece e vai produzir uma realidade financeira muito aquém do que você poderia. Tá, então quando você estava falando essa questão de pensamento, sentimento, eu acho importante a gente destacar aqui, na árvore, a gente destaca, por exemplo, aqui, a parte da raiz, o espiritual, que é o condicionamento da pessoa. Então, um condicionamento leva ao pensamento, que vai te levar a um sentimento, que vai te levar a uma ação e vai te trazer um resultado que é o financeiro. O financeiro ou qualquer outro resultado, quer dizer, a base toda está nesse condicionamento. Está. Né? Nós somos seres de crenças. Uhum. Você muda as suas crenças, você muda a sua vida. Exatamente. E você estava me dizendo que você faz um curso, dá um curso, onde você relata pelo menos 25 crenças altamente perigosas para o bolso. Exatamente. Então, você pode falar algumas delas? Então, por exemplo, crenças com origem religiosa colocam alguma coisa do tipo pobres vão para o céu, ricos vão para o inferno. Né? O cara acha que se você enriquece, você está criando um meio, né, de ir para um lugar não muito bom na próxima, né, uhum, etapa desse jogo espiritual. Né? Uhum. Mas veja, eu discuto totalmente isso, porque eu sempre digo o seguinte, nós estamos no mundo da matéria. Né? Esse aqui é um mundo material, nosso corpo é de matéria, nós interagimos com a matéria. Então, aquele desapego é uma coisa, né, do tipo você não fixar sua identidade às suas coisas ou aquilo que você tem, mas entender a importância do material. Se você quer viver no mundo material
com total desligamento da matéria, inclusive sendo pobre e passando dificuldades, etc., eu sinto dizer que, na minha visão pelo menos, eu acho que você não está mostrando capacidade de interagir em paz com esse plano que nós estamos vivendo. Ou seja, viver bem, no sentido de ter uma residência decente, dar um estudo decente para os seus filhos, ter uma comida decente, poder estudar, poder realizar alguns desejos, alguns gostos, tá certo? Eu acho que isso sim é uma prova de que você convive pacificamente com o mundo material. É dignidade, e a pessoa se sentir merecedora de toda essa prosperidade, de toda essa riqueza, né, Paulo? Tem gente que nega, diz, por exemplo, não, para mim dinheiro não importa, para mim não sei o quê. Se você pega uma pessoa e tira o que ela tem, ela vai para um estado pior. Você pega uma pessoa que não tem nada e dá para ela os recursos, ela quer. Ou seja, se você pegar uma pessoa que tem e falar, vou tirar tudo que você tem, ela não quer. Você pega uma pessoa que não tem nada e fala para ela, vou te dar um monte de coisa, ela quer. Portanto, ter é bom. A gente precisa parar de pegar uma coisa boa e mostrar como uma coisa ruim. Mas por que isso será? Isso também tem por trás muitos interesses, né? É lógico, né? É lógico. Porque, veja, quando você tem uma sociedade dona de si, cidadã, ela é muito menos manipulável. Né? Por exemplo, hoje existe um estímulo para o consumo que no meu curso eu considero ele não só uma coisa negativa para você, pessoa que está gastando, está se endividando, está sofrendo, mas uma agressão ao planeta. Ou seja, o cara compra um celular hoje, daqui a 3 meses outro, depois de 3 meses outro. Quanto lixo, quanto dinheiro, quanto material que não pode ser reciclado, não pode ser jogado no lixo comum, está sendo colocado e ninguém está pensando nisso. E é o consumo que vem todo de fora, quer dizer, não, porque o meu amigo comprou, fulano comprou, teve o lançamento, não é uma necessidade de dentro. Não, eu estou precisando porque isso de alguma forma vai contribuir, por exemplo, com o meu trabalho. Não. Não olhar para dentro e ver efetivamente se tem ou não aquela necessidade. Exatamente, né? Eu coloco isso sempre em treinamento. Você tem que desenvolver o hábito de olhar para uma coisa e perguntar, eu preciso realmente disso? Mas essa pergunta tem que ser respondida com o cérebro e não com a emoção, porque a emoção vai dizer claro. Exatamente. Né? A emoção sempre quer. E eu não quero que você não compre mais nada que te dá prazer, mas eu quero que você saiba ponderar. É o equilíbrio, né? Aqui no programa... Sempre. Paulo, a gente fala muito de lado esquerdo, que é a razão, né? E lado direito do cérebro, que é a emoção. Né? Então, a gente sabe que a evolução do ser está em desenvolver os dois lados do cérebro, né? Que é o chamado corpo caloso. Então, muitas pessoas passam uma vida inteira ou sendo extremamente racionais ou extremamente emocionais e acabam não evoluindo, né? E nenhum dos dois é bom. E nenhum dos dois, exatamente. Né? O importante é entender como que funciona esse equilíbrio, exatamente. Né? E esse equilíbrio hoje, ele está, vamos dizer assim, sofrendo muito por questões de autoestima. As pessoas hoje têm autoestima, na média, baixa. Né? E na hora que você pega e vê que o seu amigo tem tal coisa que você não tem, que você liga a TV, ela diz para você que você tem que ter alguma coisa, senão você não vai ser feliz, etc. Isso cria um descompasso entre o que você produz e o que você consome. Porque você acha que tem que ter tudo aquilo para ser feliz. Né? Então, por exemplo, e o apelo não é fácil, né? Porque você vai passear no shopping. Você chega no shopping e você vê aquele negócio lindo que você quer. Dali a pouco vem um vendedor e fala assim, bonito, né? Só hoje, 52 parcelas sem acréscimo, não sei o que. Veja, se eu tirasse uma tomografia, que nem você falou do cérebro nessa hora, eu diria para você que o emocional está ocupando 98% do cérebro e tem 2% de razão lá, pedindo licença para falar. Exatamente. Por isso que eu digo assim, na hora de que está com todo aquele apelo emocional, a melhor coisa que você tem que fazer é respirar fundo, agradecer a atenção do vendedor e dar uma volta no piso. Né? Esse simples fato de se desconectar emocionalmente faz com que você comece a restabelecer um equilíbrio entre, poxa, eu quero, mas será que agora dá? Eu quero, mas realmente eu preciso. Nem que volte depois, mas volte de uma forma consciente. Exatamente. Eu sempre falo, escolha com a emoção e decida com o aval da razão. Então, se a razão falou, agora não dá, porque você está estourado no cheque especial, certeza. Não dá. Agora, se dá, volta lá e compra. A Exatamente. vida é feita para você também usufruir de coisas que você gosta. Não, isso com certeza, porque na verdade, quando você fala na evolução do universo, você está sempre vendo novas criações e o ser humano, para evoluir, ele precisa também valorizar novas criações. Então, o consumo realmente é necessário. Agora, sempre com essa consciência
que é o que está mais faltando hoje, né, Paulo? Exatamente. Consumo é uma coisa, um processo totalmente normal e saudável, que faz com que? Faz com que você possa suprir as suas necessidades básicas, faz com que você possa realizar alguns gostos que você tem, não é certo? E faz a economia girar, ou seja, gera uma coisa sustentável. O consumismo é uma doença, normalmente psicológica, apoiada ou em baixa autoestima ou em crenças altamente inadequadas, tá certo? Ou seja, algum tipo de fraqueza que faz com que você consuma coisas que você nem sempre precisa e que você consuma acima de um padrão que cabe no seu bolso. Ou seja, esse não é sustentável. Você é capaz de gastar, por exemplo, 3 vezes o que você produz por mês. Mas por quanto tempo? Exatamente. Você vai pegar crédito. Vai chegar uma hora que não tem mais crédito para cobrir o crédito. Entendeu? Então, é o que eu sempre falo. Processo sustentável, o que eu prego é que a vida pode e a vida deve ser boa sempre. Não é uma questão de eu gasto hoje e tudo bem se eu for um velhinho pobre. Ou preciso viver segurando tudo hoje para ser um velhão, né, bacana, cheio de recursos. A ideia é que a vida inteira tem que ser boa, só que para isso você tem que ter o olho no presente e no futuro. Então, eu acho interessante o equilíbrio entre isso e a gente vê que essa questão de condicionamentos e crenças está muito relacionada também à região onde que você é criado, né? Por exemplo, eu sou de Minas e as crenças mineiras são totalmente diferentes das crenças paulistas de São Paulo, né? Quer dizer, o mineiro geralmente vai acumulando, vai guardando. O paulista já pensa mais a curto prazo. O mineiro pensa muito a longo prazo, só que ele pensa muito a longo prazo demais. Tipo, né? fazer uma poupança para daqui a 2 encarnações. E às vezes, quer dizer, passa a vida inteira e não usufrui daquilo. Pelo contrário, eu vejo que as pessoas de cidades assim maiores, elas pensam muito a curto prazo, né? Então, hoje, vou gastar hoje, amanhã é outra coisa, né? Existe ainda uma crença, né, que tem gente que realmente respira fundo, ou seja, está incorporado e ela fala do fundo do coração. Eu gasto hoje porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Para essas pessoas eu sempre tenho uma péssima notícia para dar. Você vai estar vivo amanhã. Depois de amanhã também, depois também. E a expectativa de vida só vem crescendo, quer dizer, a tendência de viver bastante é cada vez maior. Esse gasto hoje, pois não sei se vou estar vivo amanhã, era válido em época de guerra, porque se o cara soltasse uma bomba na sua casa já era. Então você vivia o momento. Exatamente. Né? Hoje, viver o momento, torrar o seu rico dinheiro, resultado do seu trabalho, né? Torrá-lo integralmente, achando que pode ser que você não esteja vivo amanhã, você vai se arrepender amanhã, porque vai tocar o despertador e você vai falar, estou vivo ainda, entendeu? E agora? Né? Então a ideia não é essa. Então, e eu vejo que a situação é pior em relação à questão de pensar a longo prazo, também em relação às mulheres, né? A gente vê, existem pesquisas que mostram que as mulheres, elas têm um nível de dependência muito maior e daqui a alguns anos esse nível de dependência pode aumentar ainda mais, né? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu não gosto muito de falar que a mulher tem certas características ou o homem, né? Porque é o seguinte, modelos de família são muito diferentes. Se você, por exemplo, olhar uma mulher da década de 30, a função da mulher, ela não trabalhava. Ela cuidava da casa, dos filhos, lavava a roupa, fazia comida, cuidava do marido e tudo mais, né? Então essa mulher não tinha grandes ambições, ou se tivesse, elas ficavam totalmente massacradas pelo modelo familiar. A mulher de hoje, que eu acho muito mais interessante, é uma pessoa do mundo, né? Uma pessoa que tem uma carreira, tem objetivos na vida, etc. Né? E é claro que ela também quer ter as coisas dela. E isso é vital. Né? Então dizer que a mulher tem uma dependência maior de gastar dinheiro não é exatamente isso, porque assim, vocês gastam mais coisas baratas e a gente gasta em menos coisas mais caras. Então se a gente for pôr na ponta do lápis, às vezes é capaz até que um homem gaste até mais que uma mulher. Né? Tá ótimo. E aí eu gostaria que você deixasse os seus contatos para que as pessoas pudessem entrar em contato com você. Ok, para quem quiser informações sobre os nossos treinamentos e o nosso projeto, o nosso site é www.mirandaenavarro.com.br, e-mail financas@mirandaenavarro.com.br, telefone fixo 2934-2847, ou móvel 98313-3386. Obrigada, Paulo. E eu vou deixar também o nosso e-mail de contato. O nosso e-mail é programa@belezasustentável.com.br. No Facebook é facebook.com.br/beleza sustentável e até o próximo programa.